Bancão S.A. Educação e negócios para o mercado financeiro. A gente conhece o Charles há bastante tempo e ele tem ajudado a gente nos processos de consultoria, de avaliação de regulação. Ele sempre traz inovações, o que está acontecendo no mercado, então é sempre bom ter o Bancão ali trabalhando por perto. É essencial que empresas como o Bancão façam a diferença hoje no mercado brasileiro e, obviamente, pegando o conhecimento do mercado internacional. E, sem dúvida alguma, vocês estão no lugar certo e na hora certa. A experiência com o Bancão é sempre muito positiva, né? Eu acho que vocês têm um zelo muito importante para lidar com o cliente, isso está no DNA de vocês. O próprio Charles transmite essa cultura, né? São pessoas que têm muito conhecimento, são pessoas que têm um grande diferencial de fazer as empresas se conectarem, fazer a coisa acontecer de uma forma simples, e eu acho que o principal de tudo isso vem da paixão e do coração que eles têm e como eles executam isso. Convidamos amigos de mercado, parceiros de negócios, e eu achei que nós teríamos uma comunicação entre essas pessoas, e não, vem muita gente que já ouviu falar do Bancão por outras pessoas que eu nem conhecia, né, e veio perguntar sobre nossas soluções, conseguimos marcar várias reuniões. O Bancos e Banks 2025, evento promovido pelo Cantarino, foi excelente. Acho que superou as minhas expectativas, né? Um evento muito bem organizado. E a gente, assim, o que a gente quis colocar foi justamente a nossa marca. Acredito que eu saio daqui com missão cumprida e com bastante expectativa já para o próximo. Do mercado financeiro está aqui, patrocinadores como o Bancão S.A., uma empresa que entrega implementação de Pix Open Finance junto com a Tesmos, que trabalha em toda a estrutura de RegTech. Eles estão arrebentando, foi um dia espetacular, estamos chegando ao final do dia com muita energia, com muito trabalho. É uma felicidade muito grande ter conhecido o Bancão e cada vez estar mais próximo de vocês. Eu espero que a gente, a partir daqui, consiga construir uma boa jornada, né? E poder colaborar com o crescimento de vocês. Banqueiros e banqueiras, tudo bem com vocês? Olha, vamos ter um episódio incrível hoje. A gente vai falar sobre mercado de compliance, regulação. O que mais, Matheus? Charles, mais uma vez é um prazer estar aqui e hoje o episódio está imperdível. Hoje, você que trabalha com mercado de pagamentos, fintechs, você quer entender um pouco mais do compliance, Charles, dá o play. Tem que dar o play porque hoje está sensacional. Olha, como a gente sempre fala, né, Matheus? Enquanto o Bacen muda as regras, o Bancão entrega a solução. E a solução de hoje é sobre isso, é compliance, regulatórios. A gente está com um convidado incrível aqui, um grande amigo. Fala um pouquinho sobre ele, Matheus. Charles, eu vou pedir licença porque assim, o currículo dele é extremamente... Você já sabe, tá escrito aqui também, tá escrito na descrição do vídeo, Já tem um spoiler, né? Mas spoiler assim, aí. É um currículo assim de muito prestígio, eu vou dar um resuminho aqui bem breve e eu vou tocar a palavra para ele já em seguida. Charles, ele é especialista em compliance há mais de 20 anos, Charles, já correu pelo setor bancário. Ele corria assim, dava a volta? Poxa, ele mandava em tudo, né? Setor de fintech, indústrias de aposta, também ele manja muito, Charles. Diretor de compliance, né? Charles, e consultoria, também presta serviço de consultoria, né? Então, detalhe. Fintechs que estão precisando aí de estruturar a casa, saber como é que vai funcionar os processos, porque, ó, fintech que tá crescendo, Matheus, precisa virar hiperregulada, né? Opa, então, melhorar a estrutura. E pra virar hiperregulada tem que ter o quê? Compliance. Então você não tem de fazer sozinho. Chama, ó, esse convidado aqui vai conseguir ajudar você a estruturar a tua casa, a tua organização. Tá? Então estamos com quem? Nada mais, nada menos que... Charles, estamos com o nosso queridíssimo Alisson Palermo e professor Alisson. Bem-vindo, Alisson. Espetacular, muito obrigado. Professor também, né? Obviamente que compliance você não pode somente deixar embaixo do braço, você tem que compartilhar o conhecimento. E mais do que nunca, vocês estão falando que eu corri, eu acho que eu corri realmente algumas maratonas aí para não somente implementação, melhorias e sem dúvida alguma aqui para ajudar
não somente as instituições financeiras, mas sim o ecossistema e a sociedade e, obviamente, o regulador. É muito importante que a gente tenha sempre essa abertura, esse diálogo aí que vocês brilhantemente já fazem e, obviamente, a gente vê uma intersecção entre o que a regulação traz e entre a nossa realidade como compliance officer. Lembrando que o compliance officer é aquele cara da segunda linha de defesa, ele não é o chato do compliance, mas sim ele ajuda muito o negócio. Ele tem que ajudar o negócio, sem dúvida alguma, a realizar mais negócios com qualidade, com ética, com controles. E, obviamente, esse aqui é o meu ganha-pão e é assim que eu ajudo a sociedade como um todo. Que show, Charles. E Alisson, e falar nisso, depois, mais pra frente, eu quero que você fale sobre o Compliance Reborn, né, cara? Que história é essa? De onde é isso, cara? O Compliance Reborn. Isso aí. Já começa a falar, mas o que é esse Compliance Reborn? O Compliance Reborn é o seguinte, com esse trend que tá tendo hoje em dia, né, dos bonecos aí, que fica parecendo humano e tudo mais, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, mas é inerte, né? Então, empresas, por favor, não tenham um Compliance Reborn. Tenham um compliance que realmente faça a coisa acontecer, né? Aquela coisa que é linda, maravilhosa, cheirosa, mas não execuível, no fim das contas você pode pagar muito caro aí com falta de controle e tudo mais. Então quando eu falo de Compliance Reborn, que é uma coisa não tão técnica, mas sim eu estou falando de behavior, estou falando de comportamento, é uma coisa que você como executivo de compliance, você que era de negócio, deixe o compliance viver, ouça o compliance. Porque muitas vezes ele já sentiu dores em outras casas, em outros negócios, que elas podem se repetir na sua realidade e você tem o quê? O compliance para mitigar o seu risco, para mitigar a sua reputação e a sua imagem, para deixar isso cada vez mais positivo. Então, quando eu estou falando de Compliance Reborn, é exatamente isso, é não ser um Compliance Reborn. Raiz. Compliance raiz, exatamente, é o Compliance raiz. E por que eu falo isso para vocês? Porque já tentaram fazer com que o Alisson aqui fosse um Compliance Reborn. Imutável, não muda nada. Aquela coisa, igual um bonequinho de brinquedo, comandos em ação, algo similar. Não, eu não sou um Compliance Reborn. Eu costumo falar até para os meus alunos, make it happen. Faça acontecer. Mitigue os riscos. Uma coisa simples. E é isso. Eu acho que eu resumi bastante. É um artigo que a gente fez do dia para a noite. Tava em casa pensando, assim, né? Botando minha filha para dormir. Ela tem quase 10 mil views já, né, cara? Na data de hoje, né? Rapaz, quase 10 mil views. É impressionante, e poucos quem... Faz 5, não, acho que foi dias, né? segunda ou terça-feira que eu fiz isso daí. Exatamente, né? Hoje é sexta-feira aqui. Eu li o artigo. Ficou show. Ficou maravilhoso. E você, se vocês querem saber do que a gente tá falando, acesse o LinkedIn do Alisson Palermo. Então tá aqui, vou deixar aqui pra vocês, ó. Alisson Palermo, pode acessar e tá aí embaixo pra vocês, @Alisson Palermo no LinkedIn, você vai encontrar o artigo que ele escreveu, né? É isso aí, Charles. E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, como é que surge essa ideia? Eu tenho uma filha de 7 anos, a Bia, tava botando ela pra dormir, quarto cheio de boneca, Barbie, aquela coisa toda. Eu lembrei, né, do Reborn, né? Não que ela tenha um Reborn. Foi a sacada. Falei, puta, como Reborn, inércia, né? Falta de maturidade do compliance officer e tudo mais. Foi por isso que surgiu essa ideia. E eu vi que virou trend topic. Ficou sensacional. Vários colegas aí do mercado já estão falando do executivo Reborn. Agora vai virar a tendência, cara. Pô, é espetacular, né? Alisson, e é legal, e assim, nessa sua jogada tava colocando ali a sua filha pra dormir, como que é o Alisson ali em casa? Porque assim, você respira compliance. Sua esposa, você já me deu uma prévia ali, como que é no dia a dia? Eu costumo falar que é arroz, feijão e compliance em casa, né? Exatamente. Muitas vezes a gente está falando de fator de risco na hora que a gente está cozinhando, né? E não estou falando de pegar fogo no dedo, mas eu estou falando de repente de como classificar um cliente ou como que eu faço uma política, assim por diante, né? A minha esposa Mônica, ela também atua, ela já foi conselheira aí de estatal, inclusive, na área de compliance, já instituiu áreas de compliance em fintechs e corretoras de câmbio. Então a gente tem essa troca em casa. Como é que eu faço para implementar uma coisa ali e tudo mais? Que é um open compliance doméstico ali, né? Então a gente faz muito isso daí, né? Tem um primo meu que é o Guilherme também, que ele também já analisa compliance. Um abraço pro Guilherme. Guilherme, um abraço. A Mônica também te amo, pra Bia também, I love you. Salve, hein? Um salve pra família, né? Exatamente. Mas o que acontece é o seguinte, o compliance para mim, ele é meu ganha-pão. Né? E eu falo para vocês, eu comecei numa área de compliance em 2008, ou seja, quase 20 anos, como vocês falaram, depois de 2 anos dentro de uma área comercial. Né? Sou advogado de formação, eu falei, eu quis sair do efeito manada, aquela coisa, sabe? 5 anos de graduação, OAB, escritório, não. Eu saí disso daí para me descolar, porque eu sempre me vi com aquela coisa de dar conhecimento, de consultoria, de ajudar. Exato.
Exato. Isso daqui permeia o bancão também, né, Charles? Sim, a gente quer mudar, né? Somos inquietos, cara. Não, tem que ser inquieto, né? E aquela coisa, sempre aprendendo. O compliance, ele não pode ser reborn, ele não pode ser inerte, ele tem que sempre aprender. Tanto que vira e mexe, quando eu vejo alguma novidade, seja de Banco Central, seja agora desse mercado novo que é regulado de apostas, eu tento trazer minimamente um conhecimento para o pessoal do LinkedIn, para o quê? Para aflorar o desenvolvimento das pessoas, aflorar o quê? Que elas aprendam cada vez mais. Motivo pelo qual estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessa jornada, né? Show. É isso. Cara, então, da forma que você está expondo aqui, Alisson, dá para perceber que o compliance, ele não precisa ser tão pesado, né? Tão difícil como a gente encontra nas instituições. O pessoal tem medo, né? Fala de compliance já traz um sinônimo de medo, né? De receio, exato. Né? E quando comecei lá atrás no compliance, eu nem sabia que era compliance. Eu não sabia que eu era um profissional de compliance. Porque na minha carteira estava como inspetor de prevenção à lavagem de dinheiro. E de repente a gente vê uma taxonomia para se adaptar ao mercado e fala, nossa, eu sou compliance e não sabia. E o que acontece, né, gente? Antes de 2013, antes da lei de anticorrupção brasileira, que é a 12846, mal se falava nisso daí. Era quase que um termo pejorativo. As pessoas não sabiam nem pronunciar a palavra. E, obviamente, é uma palavra que vem do inglês, que significa cumprir com alguma coisa. Tanto que você vai ver isso daí em espanhol, esse cargo é o oficial de cumprimento. Que é alguém que cumpre com uma matéria, né? E eu costumo falar também que é o seguinte, se você está numa instituição financeira no mercado regulado, não precisa necessariamente ser instituição financeira, mas esse é o nosso nicho aqui, todos os colaboradores, eles são de alguma forma compliance officers. E eu conheço um. Muito bom, por sinal. Aí. Porque assim, modéstia à parte, é aquilo que você trouxe, né? Os colaboradores... Você não precisa estar inserido aqui naquele ambiente, dentro daquela sala, né, para ser compliance, mas o Charles aqui, ele sabe muito, assim, de boa parte do regulamento, e a gente faz isso... Eu gosto, viu? Eu tenho paixão, cara. E a gente faz isso no bancão. Sim. Claro. Né? Então, assim, uma das nossas chamadas aqui, quando a gente fala que a gente traz a solução, é justamente essa questão de prevenção também. Que o Charles faz de uma maneira muito legal aqui dentro de casa, eu também consigo. Então a gente traz justamente já essa prevenção, justamente o quê? Para trazer essa conformidade, para não ficar algo ativo. Né? Então a gente não espera chegar dentro daqueles nossos clientes, a gente já tenta levar algo justamente para prevenir, né, Charles? Exato, e se você que está assistindo o nosso vídeo aqui, como o Matheus colocou, quer aproveitar até a oportunidade, Matheus, de anunciar aqui no nosso programa, o nosso Bancão Simplifica, acesse aqui, manda um e-mail para nós, para publicidade@bancãosa.com.br, que a gente vai divulgar a sua instituição, a sua fintech. É claro que a gente leva muito em conta os valores, então tem que fazer sentido para o Bancão também, porque a gente tem ótimos, grandes parceiros e queremos ter vocês como nosso parceiro aqui também para o nosso programa, tá? Então, mande um e-mail aqui para nossa caixa. Isso aqui, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo de compliance. É a seleção, não é qualquer... Vocês leram o meu pensamento, porque vai passar pela devida diligência de vocês aí. Exatamente. Como é que faz em inglês? Como é que é mesmo? Alisson. Por favor. Due diligence. Due diligence, exatamente. Muito bem. Devida diligência, exatamente. Alisson, é o seguinte, cara, e hoje em dia, né, quando a gente fala até falando um pouquinho até de um outro assunto, sobre os bastidores aí de apostas no Brasil, né? Um tema que é muito, muito sutil, um tema muito delicado, né, que mexe muito com as famílias e tudo mais. Então hoje em dia é difícil a gente até ver um jogo de futebol e a gente abre redes sociais, podcasts, e a gente sempre vê alguma propaganda falando de casos de apostas, né? Mas quando que esse assunto, que na sua percepção, que você tomou noção da grandeza desse assunto que permeou aqui no Brasil, né? Como que isso chegou na tua vida, assim? Que você tem na sua carreira também, você trabalhou com o mercado também de iGame, né? Sim. O que acontece, né? Há cerca de 2 anos, eu atuava como diretor de compliance de uma instituição de pagamento canadense. Eu era responsável por toda a América Latina. Então, México para baixo era a minha jurisdição. E nessa... Só isso também, né? Tranquilo. Só isso. Pessoal, já vejo tanta gente reclamando. Tranquilo, né? Falando só muito isso. sobre Brasil, né? Aí, não, detalhe, sozinho, tá? Sozinho. Depois que eu consegui trazer mais um colega para me ajudar lá, porque tava... Um colega. Pra gente realmente colocar nos eixos aí. Então eu tô falando de México, tô falando de Colômbia, tô falando de Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil, obviamente, né? E nessa operação desse negócio, a gente está falando de quase metade da operação de pagamentos desta empresa era o mercado de apostas e iGaming
globalmente. Eu estou falando de uma empresa que atua na Europa, eu estou falando de uma empresa que atua na Ásia, na América do Norte e aqui na região. Então, de alguma forma, eu tive que me especializar, não diria especialista no assunto, mas ter um overview bacana de como que esse mercado estava evoluindo aqui no Brasil e na região, na América Latina como um todo. Vale salientar que em 2018, durante a pandemia, existia uma zona cinzenta, assim, com uma autorização normativa do governo para trazer esse mercado de apostas aqui. Então vieram vários players internacionais para cá. E depois disso, obviamente, a partir da Lei 14790, que houve realmente a devida autorização. Vai começar agora uma regulação com licenciamento, com um pedido junto à Secretaria de Prêmios e Apostas, que está embaixo do Ministério da Fazenda. Perfeito. Então, dito isso, eu tive que, obviamente, entender como que era o modus operandi da governança desse mercado. Vale salientar que, por ser um mercado totalmente novo para os brasileiros, nós temos aqui várias vertentes. Na vertente de cliente, causa-se uma euforia. Sim. Né? Muito. Porque a gente está falando de um mercado que foi represado e, obviamente, sem a devida digitalização, porque não existia essa tecnologia 100 anos atrás. Mas a gente tem que falar que lá atrás, na época Vargas, os cassinos no Brasil, eles foram totalmente considerados ilícitos. Né? E talvez isso daí tenha ocorrido por alguns fatores, seja ele tributário, seja ele social, não sabemos. Existem estudos, mas eu não me aprofundei nisso. Porém, se a gente for pegar a realidade, ele começa a se tornar uma maturidade, você vê uma chuva de casas de apostas aqui dentro do Brasil. Casas de apostas, a gente está falando não somente de apostas de um jogo de futebol, mas de qualquer esporte, qualquer né? esporte, isso é muito importante, qualquer esporte, estado, né? E também temos os jogos interativos online, que você faz as apostas com dinheiro. Sim. Né? Então, o que acontece? Quem que é o tipo de profissional hoje no Brasil para você trazer para esse mercado para construir essa governança? Bancário. É o bancário, por quê? Ele já está acostumado com a carga normativa que o próprio Banco Central traz, que a CVM traz. E em cima desse escopo, o que é? É traduzir essa realidade, as dores e as oportunidades para que você opere da melhor maneira possível dentro do mercado de apostas. Né? Então, eu tive a oportunidade de me juntar a uma dessas casas de apostas por um curto período de tempo, ajudei inclusive na licença deles e tudo mais, e eu percebi realmente isso. O que diferencia uma aposta de um jogo de futebol para uma compra e venda de uma ação no mercado financeiro? Primeiro, se você for agir somente com a sua emoção, ou seja, com a sua dopamina ativada, você só vai fazer uma simples aposta ali, ou ganhar, ou perder, ou um empate. No caso, uma compra de ação, você vai apostar no quê? Na alta ou na baixa dela, e, obviamente, gerar os seus lucros. Só que os controles por trás, gente, são muito similares. Né? Quem é de banco e de instituição financeira sabe do tal do Zé com Zé, ou seja, eu aposto aqui que o papel X vai cair e eu vou apostar, eu vou vender ele por 10. Você, como é uma contraparte, aposta que vai subir e vai comprar por 10. Você concorda que eu fiz uma transferência de valores aqui? Sim. Eu posso fazer a mesma coisa aqui num jogo de futebol. 1-0 de um lado e 0-1 do outro. Eu fiz um Zé com Zé. Então eu tenho que ter esse tipo de controle. Obviamente, gente, no caso das ações, eu estou falando de investimentos de alto risco. Eu estou falando de qualificação do investidor. Eu estou falando de um mercado com histórico de regulação muito maior. Eu estou falando de uma lupa ali, de uma CVM, de uma B3 ali muito ativa junto das casas, né, das DTVMs. E do outro lado, eu tenho as casas de apostas com um regulador que está crescendo na sua maturidade e que, diferentemente do investimento, o consumidor ele está apostando. Ou seja,
pro pessoal de casa, Charles. Não use apostas como investimento. Perfeito, Longe você leu disso, minhas palavras. Longe disso. É isso, né? De um lado, eu estou agindo com o coração, eu estou agindo com a emoção, eu estou agindo com a dopamina. Obviamente que existem especialistas que vão fazer as análises técnicas disso daqui. Exemplo, sei lá, o Brasil vai jogar no Equador. Teve esses dias um jogo no Equador, tudo bem que foi Guayaquil, que é uma região mais litorânea, mas se ele for em Quito, por exemplo. Poxa, eu estive lá, fiquei com falta de ar para subir alguns lances de escada quando eu estava trabalhando lá, me deram um remédio que falou, isso aqui é a pressão atmosférica. Caramba. E eu fui vítima disso, falei, o que está acontecendo comigo? Eu comi muito, não nem tinha almoçado ainda, né? Mas por que eu estou querendo trazer esse exemplo? Porque existem estudos, às vezes, geográficos, se o jogador X ou Y está com cartão ou não, se a grama está assim, e eu estou falando só de futebol, mas, poxa vida, vamos falar de automobilismo, verificar quem que está na frente, quem que está atrás, o tipo de pneu, se vai chover, se não vai. Então, todo esse ecossistema ele é super importante para a gente fazer a devida análise na hora de apostar. Só que a grande massa não vai fazer isso. Sim, a grande massa ela vai fazer da realidade da emoção dela, de eu vou porque é meu time do coração e tudo mais. Mas existe a coisa do jogo responsável, tal qual existe a coisa do crédito responsável, do uso consciente do dinheiro. Para mim são propagandas super positivas que os nossos reguladores clássicos de instituições financeiras já fazem corriqueiramente com o seu cliente, especialmente aquele que não tem o perfil de investidor, para que ele faça o uso consciente do seu dinheiro, para evitar o superendividamento, para evitar atos ilícitos e assim por diante. Então, de alguma forma, esses ecossistemas eles se corroboram. Acaba se conectando, né? Exato. E muitas vezes já me perguntaram no passado por que o mercado de apostas não está sendo regulado pelo Banco Central? Falei, primeiro porque o produto é diferente. Mas eu tenho produto de capitalização que está embaixo de bancos. Opa, está embaixo da SUSEP. Só que a capitalização, ela te capitaliza. Outra coisa. Né? Você tem um prêmio por trás disso? Tem. Só que o que tem o principal pilar dela é te capitalizar, né? Nesse caso aqui, é perder ou ganhar. Mas lida com o dinheiro. Tudo bem que lide com o dinheiro. Só que eu acho que existe aqui, pegar o regulador forte, tal qual que a gente debate, que é um Banco Central do Brasil, que é uma CVM, e pegar as melhores práticas e traduzir para as práticas de casa de aposta. E daí que eu vejo a sinergia dos profissionais que já viveram essas oportunidades e trazer para a realidade das casas de apostas, que muitas delas sequer sabem como que é o regulador brasileiro. Perfeito. Olha, você também está pegando um gancho sobre o que você falou sobre apostar com responsabilidade, né? Claro. A gente vê muita propaganda, né, falando sobre aposta com responsabilidade, mas aí você bem colocou como isso, o significado disso, né? Mas tem alguma regra ou algum limite que as casas precisam seguir para proteger de fato o apostador? Seguir nessa linha? Eu acho que existe, igual a gente fala muito na clássica recomendação do Gavi da abordagem baseada em risco, que o próprio regulador do banco, que a gente vê no caso de Banco Central, falando para cada casa ter a sua campanha de abordagem baseada em risco. Você tem que ter uma educação, obviamente, do seu cliente. Perfeito. Né? Aquela coisa que a gente acabou de falar, aposte com responsabilidade. Mas qual que é a responsabilidade? Crie uma política de comunicação positiva com a sociedade. Que eu fale com pessoas desde as classes mais baixas até as mais instruídas do que é essa realidade. Então, eu acho que não existe um certo ou errado. Eu acho que existe um atingimento do que você quer gerar quando você está falando com o seu cliente. E vale salientar que, diferentemente de instituições financeiras, apostas no Brasil somente por pessoa física. E a gente está vendo uma realidade hoje, nua e crua, de pessoas físicas deixando de
de ter o seu arroz e feijão? O impacto, né? O impacto? Dentro de casa. Dentro de Sim. casa? O varejo está sentindo isso, né? Sim. Tá. O varejo sente. A queda, né? A queda do consumo do brasileiro, né? No varejo caiu bastante porque estão desviando, né, o dinheiro, ou seja, o brasileiro está apostando mais do que comprando, né? Uma repercussão os alimentos muito grande, né? Sim. Sabe o que isso me lembra? Obviamente saindo meio que off-topic. Quando começou as paletas mexicanas aqui no Brasil. Sim. Todo mundo queria. Sim. Cara, tá acontecendo a mesma coisa. É uma coisa de moda, tá vendo moda. Será que essa onda vai continuar com essa febre e até quando? E a gente tá vendo que existem algumas vertentes do governo aí, inclusive limitando que a quantidade de publicidade, quem seriam os garotos propagandas, ou seja, os influenciadores, isso daí se são pessoas famosas ou não, porque realmente é uma coisa totalmente democrática você fazer uma aposta, você pode apostar desde R$1 até o limite que a casa de aposta impõe, mas eu não posso limitar o mindset das pessoas que fazem isso daí. Que, mais uma vez, tem pessoas que pensam, eu vou fazer a minha fezinha. Muitas vezes a gente vê na rede social, é um desenho com 2 filas, né? A quantidade de pessoas que vão fazer uma aposta numa loteria, a quantidade de pessoas que vão fazer um investimento. Tem uma fila gigante. E no outro tem 1, 2. É isso. Isso está se repetindo, gente. Está se repetindo dessa forma, né? Então, é o cara mudar, é ter o sonho ali. Poxa, só que eu estou lidando com esse sonho que ele vai afetar uma família. Isso daí é... Né? Isso daí é... Pegando esse gancho, Alisson, acho que o Charles também pode falar um pouco também. O impacto social no Brasil é muito grande. Eu acho que o intuito também desse nosso bate-papo aqui, o pessoal que está de casa, é justamente disseminar o que é essa responsabilidade, mas também uma conscientização. Sim. Né? Porque o impacto na família, no dia a dia, é muito grande. Né? Porque você separar ali um percentual do teu rendimento para destinar à aposta, né? É algo que já começa a entrar numa seara que vai afetar, sei lá, o teu ganho, a tua comida, né? O teu dinheiro destinado à saúde, até mesmo a saúde mental também. Exatamente, da família, né? Exatamente. Então a gente até vê casos, né, Matheus, e Alisson, sobre até casos terapias, né? As pessoas procurando terapia, ajuda. Tem situações que o pessoal vai até os extremos, então a gente tem que tomar muito cuidado, muita cautela. É um assunto muito delicado, então por isso fica um recado para você que está em casa, faça consciente. Se você quer seguir, quer fazer aquela sua aposta, cara, tem que ser consciente porque você tem que tomar cuidado para não perder o controle. Então não existe dinheiro fácil, né? Acho que o recado que o Alisson está passando aqui Exatamente. Não tem trabalho fácil. O exemplo que ele deu foi maravilhoso sobre, poxa, tá falando sobre aposta, tem a condição climática, tem que ver sobre esporte, as adversidades, enfim. Então tem uma série de fatores. E normalmente as pessoas, esse ponto foi excelente, Alisson, porque tem muita gente que não leva em conta isso. Então não quero dizer que você tem que ir atrás dessa informação, mas assim, qual é o motivador que você está apostando? Porque eu vou ganhar um dinheiro. E quando você vai ver, você só está perdendo. E quando você ganha, às vezes fala para os amigos que ganhou e não fala as perdas que você teve. Então quando você vai pensar nas perdas, é muito maior do que os ganhos, né? Não, isso daí é primordial porque você começa a perder a mão também, né? E aí entra naquela questão que você às vezes precisa buscar uma ajuda, justamente para tentar sair desse lugar que você entrou ali sem ao menos perceber. Foi indo, quando vê tá em outro estágio. Não, e a gente está falando aqui uma coisa muito interessante que a própria norma pede, né? Que as casas de apostas tenham especialistas dentro dela para fazer esse controle. Certo. E isso daqui não é uma série de compliance. É profissional da saúde. Perfeito. Jogo responsável. Ludopatia. Ludo, de jogar. Ludopatia, ou seja, um vício no jogo. Você acha que um compliance software que tem especialidade em prevenção lavageira e financiamento ao terrorismo, ele tem essa capacidade? A resposta é não. Eu estou falando do comportamento humano. Eu costumo falar que eu sou advogado de informação. O advogado ele cuida do externo, do ato externo. O psicólogo do interno. Exatamente. Ou seja, não é só psicólogo, de repente um psiquiatra que lide com isso. Isso é coisa séria, gente. Né? É um aviso que a gente clama e obviamente, é um negócio totalmente ilícito que existe hoje no Brasil, autorizado pelo governo, com associações, com entidades por trás, e a gente está vendo o fomento de profissionais que estão ajudando as pessoas que estão viciadas, né? E obviamente, aí pegando a ludopatia e trazendo isso daí para o meu campo, que chama-se
lavagem de dinheiro, prevenção à lavagem de dinheiro, fraude, compliance, inclusive eu já falei isso em congresso. Se tudo é ludopatia, nada é ludopatia. Exatamente. Por quê? O criminoso, ele não vai falar que ele é lavador de dinheiro. O fraudador não vai falar que ele é fraudador. Oi, eu sou o fraudador. Oi, eu lavei o dinheiro. Não. Ele pode pegar esse mecanismo... Uma linha tênue, né? Ele pode eventualmente pegar esse mecanismo social que eventualmente pessoas estão sofrendo e cometendo até suicídio e falar, de alguma forma conseguir, de uma maneira ilícita, um laudo falando que ele é ludopata, e o dinheiro que ele colocou dentro do sistema de uma casa de aposta e de repente fez uma aposta, é todo cancelado, e pegar esse dinheiro limpo na mão dele. Oi, eu sou ludopata ou sou lavador de dinheiro? E tá falando sobre esse assunto, Alisson, tem empresas brasileiras, né, atuando com o mercado aí de apostas, tem empresas que são de fora, e como que é feito todo esse controle, né? Quem fiscaliza tudo isso para garantir que elas todas estão seguindo as regras, né, que são impostas, né? Bom, obviamente que é um mercado que está totalmente em maturação hoje, e a grande maioria das casas de apostas que são internacionais elas já tem uma força, uma oportunidade que elas trazem do exterior para cá. É uma tropicalização desse mercado para trazer essa realidade deles para cá e, obviamente, se adaptar à nossa realidade. Sim. Certo? Só que, o que vai começar a ocorrer? Eu acho que elas têm que ouvir muito a segunda linha de defesa, que é o Compliance Officer, juntamente com uma primeira linha... Que não é o Reborn, né? Que não é o Reborn. Não é o Reborn. Tem que ser ativo, né? Tem que estar ativo, presente. exatamente. É aquela coisa, com o olho na lupa todo o tempo, né? Aliás, se você fosse simbolizar o que é o compliance, tal qual o advogado você tem a balança, assim por diante, é a lupa. A lupa. É a lupa, tem que estar na lupa ali. Então você tem que ouvir muito o Compliance Officer, as áreas atinentes a isso daí, que muitas vezes não estão embaixo do compliance, mas o antifraude, a área de cadastro. E pegar toda a parte... KYC, né? KYC, né? Aliás, depois a gente vai entrar na série de KYC. Já tô aqui uma aqui. Isso, boa. Então deixa aí pra gente pegar essa oportunidade. E pegar toda essa oportunidade de dados objetivos, que muitas vezes são gerados em base de dados, mais a parte subjetiva e, obviamente, gente, a vivência do Compliance Officer, né? E pegar todo esse arcabouço e transformar num parecer. Documentar isso daí e, obviamente, gerar essas evidências para futuramente o regulador, que nesse caso é a SPA, verificar. Eu costumo dizer, de uma vez que eu ouvi de um banqueiro, de um dos bancos que eu fui diretor, que ele gostava muito quando o Banco Central batia na porta dele. Porque era uma auditoria de graça. Olha. Você já tinha pensado positivo? É uma questão de olhar, né? Porque tô tremendo, o Bacen veio aqui, tô ferrado, se esconde. Não é por isso. O Bacen, ele é amigo. Ele é amigo do Sistema Financeiro Nacional. Vale salientar que o Banco Central, ele dá para as instituições financeiras uma franquia, um direito de operar no sistema financeiro. Sim. Né? E é o que acontece com a SPA. Então você tem que deixar tudo isso aí documentado, políticas, procedimentos, código de ética. Código de ética é importante, hein? Não é para deixar na gaveta. Para que você tenha realmente uma realidade lá dentro cada vez latente e documentada. Isso é super importante. Tá em crescimento e, obviamente, eu acredito que vai ter muito ainda a se desenvolver. Muito a se desenvolver. E vale salientar, né, gente, que são casas de apostas? São empresas de tecnologia. E acho que é aí que eu queria chegar, Charles, porque como que a gente vai chegar ali, como que é responsável, quem não é, o que precisa ter pra gente identificar isso? Assim, a gente começa a olhar a casa de aposta que, de fato, ela já é regulamentada, já é uma régua, e isso, assim, acho que não tem questionamento. Perfeito. Mas aquela casa de aposta que ela exige, às vezes, um envio de documento, que exige alguma outra comprovação ali naquele primeiro cadastro, você acha que isso também já eleva uma régua para falar, olha, essa casa aqui você quer apostar, ok, você tem responsabilidade nisso, mas essa casa aqui ela já tem ela já dá indícios que ela é um pouco mais confiável,
que ela já tem uma robustez, até mesmo no tratamento de dados ali. Acho que antes disso a gente tem que verificar um outro panorama. Tem licença ou não tem licença? Antes de tudo, né? Antes de tudo é isso. Primeira coisa. Se não tem licença, já muda o jogo, Se não tem licença, nem vai. Nem vai. Cuidado, você que é apostador. No Brasil, tem que ser .bet, .br. Se tiver .com, cai fora. Nossa, isso aí é ótimo, viu? Tá? Isso é super importante. Você vai no site lá da Secretaria de Prêmios e Apostas, você tem a lista de todas as casas de apostas. Quem que é a casa de aposta hoje? É aquela empresa que se qualificou, pagou 30 milhões de reais, mais os 5 de garante, em que ela vai poder operar por 5 anos aqui no Brasil com 3 marcas embaixo dela. Só 3, né? Só não 3. Pode ter mais. Só Não. 3. Pode operar com uma? Pode. Tem que pagar, licença. O valor é o mesmo. Só que eu tô te dando autorização para utilizar 3 marcas embaixo de você. Então vamos supor que tem a Alisson Bet, meu nome. Alisson Bet, daí embaixo dela tem o Alisson Bet 1, Alisson Bet 2 e Alisson Bet 3. Posso ter? Posso. Ainda no cerne da sua questão. Você conhece seu cliente hoje? Casa de aposta, você conhece seu cliente? Resposta: não, você não conhece seu cliente. Você conhece os dados que este cliente te ofereceu. Exatamente. Que não necessariamente a velocidade dessa experiência do usuário pode te garantir uma boa diligência. O que você precisa hoje para abrir uma conta num banco digital, gente? CPF, os dados cadastrais mínimos, né? Um telefone que chega um SMS. Telefone e a reconhecimento facial. Reconhecimento facial, né? Tirar a fotinha e tudo mais. Gente, pega o know-how e as boas práticas da instituição financeira... Dos bancos digitais, né? Exatamente, dos bancos digitais e traz para a realidade de casa de aposta. Com certeza, esse conhecimento e, obviamente, trazer os profissionais que não são reborn... Longe disso. Longe disso, né? Exatamente. E traga isso daí para o seu ecossistema. Você vai ter, com certeza, um resultado com uma maturação muito maior. Não basta você simplesmente trazer um sistema e falar, eu tenho uma acurácia, eu tenho uma velocidade, eu tenho um preço. Gente, o que está por trás disso? Essa é uma preocupação que eu tenho. Mas, obviamente, que, mais uma vez, nem os bancos digitais conhecem seus clientes mais. Você não conhece seu gerente de conta? Seu gerente de conta, às vezes, é uma inteligência artificial, é um chatbot. É isso mesmo. Não é verdade? E repete-se isso daí. Mais uma vez, eu estou falando de duas indústrias que elas andam no paralelo em relação às suas normas, cujo qual o principal é o dinheiro. Não é a aposta. Dinheiro. Não é um investimento. De novo, consciente, né? Exatamente. Entendeu? Alisson, até aproveitar pela sua expertise, você já chegou a ver algum caso de uso, alguma instituição, alguma instituição financeira, banco digital, a trabalhar também, mais pensando em casos de apostas, né, a trabalharem com Open Finance? Já viu algum caso aplicado nisso? Ou nos estudos que você já fez, alguma coisa voltada ao Open Finance, sobre os dados dos clientes, algo nesse sentido, até seguindo a linha de conhecer o cliente. Tem algo para... Eu vejo não na prática, assim, em relação a gente está falando da instrução normativa número 6, assim. Eu vejo que está tendo uma tentativa desse desenvolvimento. É óbvio, quando você está numa instituição financeira, você tem os seus grupos de conversa, Sim. Entre elas, super positivo, limitando-se à Lei Complementar 105 do sigilo bancário, limitando-se, obviamente, às questões de Lei Geral de Proteção de Dados, mas obviamente que você vai ter esse diálogo, né? Tem até um artigo meu que eu escrevi sobre o Open Compliance, que acho que vai além do Open Finance. O Open Finance a gente está falando de troca de dados aí para benefício em relação a um produto financeiro, taxa de juros X menor que a taxa de juros Y do produto Z. Não, aqui eu estou falando de oportunidades, de dores que uma casa tem que pode se repetir na outra. Isso comumente já existe em comitês regulatórios, né? E óbvio que isso daí deve ocorrer, se não ocorre ainda, mas deve ocorrer dentro do setor de apostas, tal qual já ocorre dentro das associações
em fintechs, tal qual já ocorre dentro das associações de bancos e assim por diante. Que é super positivo, gente. Mais uma vez, para quê? Para evitar de reinventar a roda. Sim, sim. Né? Vale salientar que muitas vezes os sistemas que a gente tem, que não são feitos in-house, eles são os mesmos provedores nacionalmente. Né? E aí vem aquela coisa, quando a gente fala de conhecer o seu cliente, será que sistemas de puxada de capivara internacionais, eles fazem a realidade dentro do Brasil? Dá uma live isso daí, dá uma outra live. Dá, com certeza, né? Mas sistemas internacionais, muitas vezes, eles não puxam a realidade do Brasil. Eles puxam a realidade de outros países. Então, fazer esse education, tanto para as fintechs, quanto para as casas de apostas, é essencial. Respondi a sua pergunta? Perfeito. E até quero aproveitar... Uma aula, né? Ó, isso aqui é uma aula, quero aproveitar você que está assistindo aqui o nosso episódio. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, dá um like aqui, coloquei aqui embaixo para vocês. Se inscreva no nosso canal aqui do Bancário Curte, SA. dá o joinha. Curte, manda para todos os grupos do WhatsApp aí, porque o que a gente está tendo aqui é uma mentoria com o Alisson, viu? E Alisson, pegando esse gancho ainda, qual é o conselho que você daria para profissionais que querem trabalhar, não só pensando em casa de aposta, mas obviamente pensando em mercado financeiro? Qual que é o caminho que um profissional deve seguir para trilhar o caminho do compliance, né? De uma forma ali que seja efetiva, que não seja um reborn, como você bem falou. Reborn não. E você falou do artigo, até lembrando, pessoal, coloquei várias vezes aqui para vocês, ó, @Alisson Palermo no LinkedIn. Onde encontra o artigo dele, tá? Então tem este e muitos outros excelentes artigos, tudo no LinkedIn. Exatamente. Gratuito, viu? Entra lá, consome, é material gratuito. Se vocês forem ver o nível de qualidade, até parabéns, Alisson. Muito obrigado. Cara, esse material, tipo, isso aí são masterclass. Então tem gente que poderia pegar esse material e vender como curso ainda, né, cara? Não, e tem uma sequência ali também, tem um link, uma sequência que a gente vai deixar na descrição também, uma sequência de vídeos que são aulas também. A gente pode divulgar a playlist? Por favor, mais de 6 horas. Vamos colocar na descrição aqui, ó, na descrição do vídeo tem uma playlist incrível do Alisson, de vários temas que ele falando sobre mercado financeiro, sobre compliance, sobre toda essa parte, a antifraudes, né, a parte de prevenção. COAF. É isso aí. E voltando então, qual conselho você daria para um profissional que quer se especializar e trabalhar com compliance, trabalhar em bancos digitais, mas na linha ali do compliance, como você está trazendo para a gente? Primeira coisa, humildade. Humildade porque quando você vai para uma área de controle, para uma área de governança corporativa, você tem que pensar que você não é o cerne do negócio. O negócio que paga a sua remuneração. Você não é o core business. O core business é o produto cujo qual a empresa foi lançada para tal. Você está lá para ajudar esse core business. Não queria ser o xerife. Você não é um juiz, né? E muitos ali, então, alguns, né? Por isso, exato, e por isso que eu estou falando da humildade. Porque quando eu comecei na área, que eu falei para vocês que eu nem sabia que era compliance, que era o inspetor, eu pensava que era a polícia do banco. Né? Então eu ligava para uma agência de algum caso, o cara ficava gaguejando. Peraí, você de novo aqui. Não, você tem que ajudar. Literalmente, eu sei que você tem um problema, eu quero ajudar na solução. E faça a coisa certa. Você tem que ser ético. E existe uma falácia, principalmente no Brasil, falando que compliance officer tem que ser advogado. Não necessariamente. Minha mulher é compliance officer administradora. Você tem que ter ética. Acho que a gente preza muito aqui. Né? Minha formação é técnica também. Eu sou engenheiro de software, sou pós-graduado, ciência da computação, engenharia de software e já fui diretor de compliance. Viu só? Temos um exemplo vivo aqui hoje de alguém que foi ético e continua sendo ético. E aquela coisa, né, gente? Eu tô entrando na filosofia aqui, a sua ética tem que dar match com a ética da instituição cujo qual você está atuando. Exatamente. Porque não necessariamente é igual a abordagem baseada em risco, cada um tem a sua. Perfeito. A ética, cada um tem a sua. Sim. Né? Eu acho que tem que ser uma pessoa que tem que entender do negócio. Né? Eu costumo falar para os meus alunos que uma vez, quando eu estava dentro de uma instituição financeira britânica, bem na época que começou a lei de corrupção brasileira, teve um headhunter que me acionou para ser head de compliance de uma empresa de transporte terrestre. Transporte de cargas e tudo mais. Eu falei, por que você quer que eu seja seu compliance officer? Porque você entende de UK Bribery Act, lei de antissuborno do Reino Unido, porque você entende de FCPA, que está tão falado agora, né, por causa de questões políticas. Sim. Tá bom, só que eu não entendo do principal, do seu negócio.
Então, eu não posso somente fazer o compliance de prateleira. Eu tenho que ter o conhecimento específico de uma área de atuação. Quais são as maiores indústrias reguladas do mundo, gente? Instituição financeira, aviação, verdade. Farmacêutica. Sim, muito. Exemplo da farmacêutica. Se um médico recomenda um remédio errado, uma dosagem errada, ele pode causar óbito de uma pessoa. Agora, se você fizer isso dentro de uma indústria farmacêutica... Em escala, né? Sem precedente. É uma sociedade toda que pode ir por água abaixo, né? Então, por que eu estou trazendo esses exemplos para vocês? Exatamente porque você tem que se especializar nisso aqui. Me sinto confortável em ser um compliance officer de uma farmacêutica? A resposta, não. Simples assim. Mas, obviamente, trazer o nosso conhecimento de compliance para essas indústrias como as melhores práticas, eventualmente, é muito interessante. Sim. Né? Ou, eventualmente, ir para uma indústria não regulada, você pode ter certeza que você vai ter um conhecimento a agregar, sim. Mas, certamente, você tem que fazer uma shadow session, ou seja, ficar de sombra ali, junto do negócio, para aprender o porquê dessa empresa existir. Faz sentido? Opa. Total, sim. Charles, é muito legal porque, então, tirando o reboard, né, mas você precisa ter a ética, você precisa entender do produto, né? Pra ter os valores, não os seus valores com os da empresa. Né? Exatamente. E saber os bastidores da empresa. E ser também extremamente autodidata, né? Humilde. Tem que ser humilde. Humilde para saber ser autodidata, com certeza. Mas levanta a mão quando não souber. O pior profissional, acho que em qualquer área do conhecimento, é aquele que se omite na hora de uma necessidade e só vai falar, eu não sabia, eu não levantei a mão antes. E é muito importante que isso ocorra de uma forma preventiva dentro de uma área de compliance. E quando eu falo isso, muitas vezes a gente está naquela coisa, principalmente quando a gente é mais jovem, de gerar o resultado. Para que eu vou mostrar minha fraqueza? Todos nós temos fraquezas, né? E de repente, com isso daí, você agrega conhecimento e amadurece. Quantas vezes a gente já não deu um murro em ponta de faca na nossa vida, gente? Exatamente. Quem nunca errou na vida? Que atire a primeira pedra, né? Mas eu acho que seria o melhor conselho. E não se apoiar somente... Certificações são importantes? Sim, eu sei que são importantes. Mas você tem que ter prática. Dia a dia. A gente tá falando aqui com o Alisson, quase 20 anos, né? Desde 2008, então, né? 2008, Não são 2 dias, 2 semanas, né? 2 anos e são 20, né? Olha, eu queria até pegar... Cara, excelente. E falando até mais de fintechs, eu vou até deixar aqui para vocês... Tem eu queria saber um pouco mais também sobre a resolução, que o pessoal sempre pergunta, que agora que é recente, né? A resolução BCB 475 e a CMN 5218, que fala sobre, que promete, né, mudar a forma como lidamos com a proteção de identidade, né, no Brasil, financeira, né? E o que muda na prática isso quando a gente impacta o compliance das instituições, né? Como isso impacta o compliance na prática? Minha humilde opinião, vai acabar com tanto cítrico aqui, com tanto laranja, né? O cara só vai ser laranja se realmente ele autorizar, né? Mas brincadeiras à parte, acho que isso ajuda no nível de maturidade, realmente na hora de você fazer uma due diligence, na hora de você autorizar o seu cadastro, né? Minha opinião, isso daqui é um registrato 2.0. Inclusive, fala um pouquinho do Registrato aí para quem está em casa não conhece aí, muita gente. Registrato é uma ferramenta poderosa, quem está ouvindo a gente aí, que é o seguinte, você vai lá, digita Google, ó, Registrato, tá? Banco Central. Você vai pôr o seu nome lá, seu CPF, obviamente, né? Sim, você loga pelo GovBR. Exato, pelo gov.br. Você vai puxar todos os históricos de relacionamento financeiros que você tem no Brasil. E às vezes você vai descobrir coisas que você de repente nem autorizou. Vamos fazer um cartãozinho aqui com desconto, não sei o quê. Você autorizou um relacionamento bancário que você nem sabia. Exatamente. Né? E de repente você vai poder levantar a mão e falar, opa, pode estar... E às vezes nem é por uma fé, tá? Às vezes você fez isso por uma oportunidade, só que você não está nem ciente que você tem isso. Pode ser que isso tenha sido utilizado por terceiros, ou pode ser que isso esteja inerte ali, mas vai mostrar o quê?
todo o raio-x dos relacionamentos bancários que você teve no mercado brasileiro. Então, quando eu estou falando isso daí e falando dessas resoluções recentemente, inclusive, vai lá no LinkedIn que tem um artigo que a gente falou sobre isso vai facilitar a vida do Compliance Officer. Vai. Só que ao mesmo tempo que vai facilitar, você tem que verificar os seus controles ali dos seus procedimentos. Procedimentos. Você tem e aí a gente entra naquele... Agora vai me pegar, hein? Due diligence. Due diligence. Aí. Olha só. Fala de novo, eu quero ouvir falar do Matheus. Due diligence. Vai me pegar isso daí. E, Alisson, cruzando essa linha, como que você enxerga a tecnologia e o compliance? Essa integração. Essencial. Não tem volta. Não, nunca teve. É um processo infinito, né? O que acontece, gente? Quem que vem primeiro? Vem a norma ou vem a tecnologia? É igual aquela coisa do ovo ou da galinha. Depende do cenário. Depende das dores e das oportunidades que o regulador traz. O regulador não sai, dentre palavras aqui, de orelhada para criar uma norma. Ou criei uma norma. Pegar na teoria jurídica, o que vem primeiro? O crime ou a tipificação do crime? O crime, vem o ato. Sim. Então, obviamente, nesse caso também vem o quê? Vem a necessidade do desenvolvimento tecnológico. Né? Nos bastidores estávamos falando aqui, com o Pix hoje em dia. Quem ia imaginar que o DOC e a TED eles teriam o fim que vão ter? DOC já foi. O TED é o próximo. O TED tá indo. Né? DOC C, DOC D... Falamos até de endosso de cheques, né? Agora tá com chegada do Pix automático, né? Os convênios aí. Exato. Aí. Quem que ia imaginar isso 10, 15 anos atrás? Quem não estava antenado não ia imaginar. Então o que acontece? Eu tenho a tecnologia andando junto da norma e eu tenho, obviamente, dentro disso, que ter pessoas especializadas nesses mercados para adaptarem as tecnologias. A tecnologia facilita muito o dia a dia. Ah, mas eu tenho a inteligência artificial. A inteligência artificial, meu amigo, não vai substituir a sua inteligência humana. Use ela como um fator de acelerar o seu relacionamento e o seu conhecimento. Senão você vai ter falácias, né, de petições, julgamentos, né? E por que não políticas e procedimentos copy and paste que vão ser ineficazes para a realidade do seu negócio. Exatamente. Né? Então, mais uma vez, super importante, sou super a favor do desenvolvimento tecnológico, só que jamais subestime o seu conhecimento, porque nós não somos máquinas. Olha, e até falando, perfeito, cara, falando até sobre a resolução da 475, sobre até a proteção contra contas laranjas, né? Exato. Com esse novo mecanismo do Bacen, o cliente ele vai poder então dizer que não autoriza a abertura de conta em seu nome, né? Isso realmente se acredita que vai proteger ali a questão da abertura de contas laranjas, contas fraudulentas? Eu acho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque vamos lá. Inclusive, olha só, você falou do registrato. Eu vou deixar aqui pro pessoal, tá passando aqui na tela já, o endereço aqui do registrato, tá? Do site do Banco Central. Então, se você que não conhece o registrato, acesse o link que tá aqui embaixo do bcb.gov.br/meubc/registrato. Acesse, você loga com a tua conta do GovBR, como o Alisson bem colocou aqui. É um portal incrível que você vai saber todas as contas que foram abertas em seu nome, no seu CPF. Você vai também, outra informação legal, Alisson, é a Chaves Pix. Vocês sabem que nós podemos cadastrar a Chaves Pix nas nossas contas. É isso aí. Cada conta, a gente pode cadastrar na pessoa física até 5 Chaves Pix por conta. Quantas contas bancárias, contas aí de bancos digitais não devem ter sido abertas no seu nome que você deve ter aberto, até se esqueceu, ou talvez o fraudador abriu. O que o registrato vai ter de informação? Ele tem um relatório incrível que mostra todas as suas chaves Pix criadas em todas as instituições que você tem vínculo. Então, se você tiver, por exemplo, conta aberta em 5 bancos e chaves cadastradas nelas, vai ter um relatório único listando qual é o banco, a instituição financeira, o banco digital e quais são as chaves ali cadastradas. Pode ser a chave celular, e-mail, a chave aleatória, o seu CPF, enfim. Então, isso é legal para você mapear e saber, olha, que chave é essa que eu não lembro que eu tenho, eu não sabia que eu tinha. Então, além de você consultar no registrato, vou deixar de novo aqui para vocês. Verdadeiro raio-x, né, Charles? É o raio-x. Você vai saber as contas e também as chaves, né? E eu vejo uma oportunidade aqui, complementando o seu racional, e falar quais são os tipos de chaves. A gente tem 5 chaves por pessoa, né? Então, é o e-mail, é o celular,
é o CPF e 2 chaves aleatórias, né? Sim. Então, é importante que as pessoas saibam que são 5 chaves por indivíduo. Para cada conta. Exatamente. Conta. É isso aí. E para conta PJ, né? 20 chaves. Você pode cadastrar até 20 chaves por conta jurídica também. Mas aí já incluindo trocando o CPF pelo CNPJ. Mas é isso aí. Perfeito, Alisson. Aliás, eu vejo uma oportunidade muito boa de monitoramento de compliance isso aqui, tá? Principalmente quando eu tô falando de PJ. Isso é legal, Alisson, porque assim, tem muitas instituições que enxergam o compliance, você trouxe aqui também no começo, como uma burocracia. Elas não enxergam o compliance como uma área estratégica. Né? Eles ainda trazem ali para o custo, falam, poxa, mas eu vou ter isso daqui, vai me impactar. Eles não têm essa visão estratégica. Você enxerga que existe muito isso, tem essa resistência. E qual que é o impacto disso? Porque a partir do momento que eu não trago a área de compliance para o meu time, né, para a minha instituição, eu tenho um custo. Só que o impacto disso também é muito grande. Sem dúvida. Tua questão é muito pertinente, porque qual que é o custo de você não cumprir com uma lei? Nossa, assim, é incalculável, né? Incalculável. Sem precedentes. Assim, qual que é o custo de você não cumprir com um regulador? Vamos dar um exemplo aqui, Matheus. Bancão SA. No Bancão SA a gente atendemos clientes, né, na assessoria de Pix, claro. Que hoje se você não cumprir um item, né, regulatório do Bacen, qual é o valor da multa, Matheus? Por dia? Por dia. 50 mil. A partir de 50 mil reais, limitado a quanto tempo? Tem casos até 60 dias, né? E 50 mil vezes 60 dias dá quanto, Matheus? 3 milhões. Então, na largada, você já sai aí, se você não resolver em até 2 meses, 3 milhões de reais. E é legal porque, Charles, legal assim, né? O regulador, ele prevê até mesmo o uso da marca, né? Aqui no nosso caso, a gente lida muito com o Pix, o uso da marca Pix. Então, se você não verificar até mesmo a grafia do Pix, como o Pix foi escrito, isso Pix gera maiúsculo, multa. Pix minúsculo. Exatamente, isso gera multa. Então, o pessoal que está de casa também, a gente lida com isso aqui dentro do bancão e às vezes revisa até mesmo ali toda a sua jornada. Identidade, o uso de experiência do usuário, as telas, até contratos. A gente cansou de ver contratos que estão escritos com a grafia errada, não obedecendo o manual de uso da marca. Então, para isso, eu vou deixar aqui para vocês, novamente, o nosso site bancãosa.com.br. Nós somos uma assessoria Pix especializada em Banco Central, Open Finance. Então a gente ajuda vocês que são da área de tecnologia, produtos, compliance, com o nosso apoio aqui do Alisson também, para a gente poder ajudá-los a organizar todo o processo homologatório para você ser um participante do Pix, do Arranjo Pix. E se você já é uma instituição que já é participante do Pix, fala com o Bancão também. O Bancão vai te ajudar a reestruturar os novos produtos de Pix. Sim. Pix automático, tem chegando agora em setembro. Tem Pix parcelado, lá para frente também tem Pix Garantia. Pix em Garantia, tem o autoatendimento médio, tem uma série de gama de novos produtos. Então, fala com o Bancão, que o Bancão vai ajudar vocês a estruturarem todos esses processos. Gestão de dispositivos, né? Gestão de dispositivos é um negócio que poucas instituições estão fazendo, Matheus. Poucos eu digo assim, temos 900 participantes. E nos surpreendeu que nem todas estão ainda fazendo a gestão de dispositivos, que é possibilitar que o Pix seja operado somente em dispositivos pré-cadastrados. Então, a assessoria do Bancão te ajuda também a reestruturar todo o processo de gestão de dispositivos. Então, vem falar com o Bancão SA, a gente tá esperando o seu contato com muito carinho aí. E, Alisson, eu quero saber também sobre como que as instituições que precisam de Pix vão procurar o Bancão, mas e que precisam de compliance. Como é que pode contar com o apoio do Alisson para ajudá-los aí em todo esse processo de reestruturação? Bom, eu já faço consultorias, certo? Faço consultoria. Eu consigo estruturar o compliance do zero. Já fiz isso daí, inclusive, durante a pandemia, em uma fintech. O momento mais difícil numa... Momento mais difícil. Bem difícil, que é uma fintech. Na época do desenvolvimento do Pix, na época de uma transição regulatória de compliance, em que começa a Bacen 3978, e depois de 2 anos a gente estava com quase 20 pessoas embaixo mexendo com controles internos, risco operacional, Financial Crime Compliance, Regulatory Compliance, de casa. Caramba. Então, isso daí foi um sucesso bacana. Ajudei, inclusive, no diálogo em relação ao Pix. Essa coisa da marca que você falou na época eu tive que fazer esse education com o pessoal, pegando a instrução normativa do Banco Central que falava sobre isso daí. Exatamente porque é muito importante, né, a gente ter na nossa realidade um compliance bem estruturado. Sim. Compliance, ele é o guardião não somente da ética, mas ele é o mantenedor da sua reputação. E não ter um compliance, eu não estou falando da pessoa de compliance, uma área de compliance com maturidade suficiente que gere o equilíbrio da sua realidade, pode ser prejudicial. Não somente
para você como instituição financeira, instituição de pagamento ou casa de apostas, Sim. mas também para o profissional que de repente assumiu uma área sem a devida maturidade. É muito importante que eu tenha profissionais que tenham quilometragem aí para assumir. Bagagem, né? E, obviamente, já implementei, já ajudei na condução de melhores práticas, né? Dando aula, já dei aula para uma centena de colegas, eu não chamo de alunos, mas assim, colegas aí do mercado, para ajudar na maturidade do nosso ecossistema, não somente no âmbito nacional, como no internacional. E valendo da oportunidade do próprio Pix, nós somos hoje numa vanguarda, e muitas vezes na América Latina o pessoal pergunta como é a nossa realidade aqui no Brasil. A gente não usa mais dinheiro físico, né, gente? É muito difícil. Tem um repertório mundial, né? É muito bom isso daí. Eu fico muito feliz que isso daí esteja ocorrendo, porque para o profissional de prevenção à lavagem de dinheiro, você facilita muito você saber de onde o dinheiro veio, para onde o dinheiro vai, a velocidade, essa oportunidade de ter somente devices homologados para você fazer transação, isso é muito importante no antifraude. Então, cada vez mais o ecossistema do antifraude e prevenção à lavagem de dinheiro, eles formam aquele arquétipo do FRAML, Fraud plus AML, para ajudar o quê? Na reputação e no controle cada vez maior. Olha, isso é importantíssimo porque hoje na cultura brasileira as pessoas elas têm muito receio sobre estar sendo rastreadas, estar sendo pensando até em impostos, Receita Federal, e isso tudo que você falou é legal porque a gente fala o seguinte, quem não deve, não teme, cara. Simples assim. Exatamente, quem não deve não teme. Uma frase simples. E tudo isso que a gente fala de compliance, como o compliance também está vinculado também à Receita Federal, a esse tipo de... Você falou do COAF, um pouquinho também mais cedo. Sim. Então, até para o pessoal que está em casa conseguir entender. O compliance hoje também, ele reporta para a Receita Federal alguma coisa? Então, é a obrigação dele reportar? Então, não necessariamente o compliance, né? Mas sim uma área tributária, sim, dentro da instituição financeira, tanto que nós temos uma lei chamada FATCA, uma lei americana, né? Que ela faz o monitoramento de pessoas que são dos Estados Unidos ou que têm uma presença lá dentro e que se ela eventualmente tiver alguma tentativa de evasão fiscal, é uma obrigação das instituições financeiras. E, obviamente, se tiver alguma coisa que chame a atenção, os olhos em relação às operações de PIX, também é realizado isso daí. Mas, quando a gente está falando de COAF, que é o Conselho de Atividades Financeiras, que é o braço do governo que recebe os relatórios de inteligência financeira das instituições, isso sim é uma operação core da prevenção à lavagem de dinheiro, do Financial Crime Compliance. Vale salientar que um relatório, quando a gente faz esse tipo de envio para o COAF, eu não estou incriminando ninguém. É uma comunicação. É uma comunicação de uma suspeita, de uma aparência ilícita, baseado no quê? Na Bacen 4001, que tem quase 150 cenários de diferentes produtos, movimentação atípica, movimentação em velocidade, contratação de um produto fora do perfil do cliente. Geolocalização também, né? Geolocalização. E tudo isso é justamente para assegurar todo o sistema também, né? Isso é para assegurar todo o sistema, gente. Isso daí não é somente para fazer a parte de prevenção à lavagem de dinheiro. E aquilo que o Charles falou, que quem não deve, não teme. Né? Eu, na minha vida, eu já devo ter comunicado com a AF zilhões de vezes. Eu costumava falar que antigamente, né, antes de todo essa coisa dos flicks da vida ou do YouTube e tudo mais, o que você fazia domingo à noite em casa? Você assistia o Fantástico. Né? Como é que é? Assistiu o quê? Fantástico. É fantástico. E nós, obviamente, que éramos da prevenção à lavagem de dinheiro lá no começo, a gente estava esperando sempre uma operação da Polícia Federal para no dia seguinte ficar olhando se tinha algum envolvimento dentro das bases da instituição financeira. Caramba. Então você se sentiu um agente social nisso daí. Fala, cara, eu estou fazendo bem para a sociedade. Eu fiz parte. Eu fiz parte de alguma forma, né? E queira ou não, isso daí você se sente orgulhoso porque você fala, poxa, você está ajudando um sistema. Sim. E às vezes você localizava. Simples assim. O que era a sua obrigação? Fazer o que a política, o procedimento pedia. Um relatório, tipificava isso daí dentro das normativas da época,
que não era 4001 nem a 3978. Quem tem cabelo branco igual ao meu deve lembrar da Bacen 3461, da Bacen 2025, é toda dessa época aí, né? E fazia realmente a devida comunicação com a COAF, eventualmente restringindo o relacionamento do CPF ao CNPJ e eventualmente encerrando o relacionamento. Mas, de qualquer forma, sim, é uma obrigação das instituições financeiras, tal qual a obrigação das casas de apostas, a fazer essa devida comunicação. Excelente. E acho que um ponto legal aqui, Matheus, para a gente deixar claro que quando fala de compliance, não é só tem os processos, procedimentos, mas também envolve área de tecnologia. Sim. Envolve a área de, você falou muito bem de suspeita, prevenção a fraudes, PLD. RH. Compliance é transversal. E como é que ele faz a transversalidade? Com código de ética. Perfeito. Compliance escreve o código de ética? Não. Ele ajuda. Só que ele é guardião. Muitas vezes ele ajuda com denúncias, com treinamentos. Sim. Né? Tem a tal da Compliance Week, a semana do compliance. Não é a semana para ficar entregando sorvete e lupas, mas é para entregar conhecimento. É para entregar o quê? Maturidade. Já fui convidado por alguns bancos para palestrar sobre isso daí e tudo mais. Para fazer uma conscientização. E vale lembrar que eu falei no começo do nosso diálogo. Se você está dentro de um ecossistema de uma instituição, você já tem que ser um compliance officer, mesmo que você não saiba. É você realmente fomentar isso daí. Isso é uma coisa mais lúdica, exemplos práticos do seu dia a dia, né? Cenários que podem ocorrer. Então, de repente, a gente falava classicamente bloqueio na porta giratória. Quem vai para a agência bancária hoje? Não é mais um exemplo de suspeita hoje em dia, né? Porque você está falando de coisa digital. É digital. Então, se evoluir, é você fazer todo um desenvolvimento dessa matéria no dia a dia com a sua realidade. Então chame profissionais que saibam elucidar, que saibam dar exemplos dessas realidades para a realidade do seu negócio. Ô Charles, acho que cabe também aqui tentar puxar mais um pouquinho aqui do Alisson, né? Aproveita aí, pessoal. Aproveitar, deixa eu curtir, dá o like. Por favor, né? Curte, compartilha, dá o joinha. Poxa, um conteúdo tão legal. Comenta também. Dúvidas, pessoal, coloca aí no chat, coloca no comentário aí. Adiciona no LinkedIn também. No LinkedIn. É um conteúdo tão rico, né? A gente vem aqui, poxa, toma o tempo do Alisson aqui para tentar puxar o máximo de informações que ele tem. Alisson, o que você acompanhou toda essa trajetória do compliance, o que você acha que falta no Brasil ainda para chegar não um ápice do compliance, mas o que falta ainda para você enxerga que uma sutileza, algo que precisava ser mudado, algo que falta? Você falou assim que tem aquela semana do compliance que entrega conhecimento, entrega robustez para aquele profissional. Você acha que falta mais disso? Falta, eu acho que falta primeiramente as empresas e os executivos que estão liderando as empresas a terem uma visão mais positiva do compliance, né? Ter mais discernimento desta necessidade. Eu costumo falar de uma forma lúdica para os meus alunos que compliance é igual ao antivírus do seu computador. É boa, cara. Né? Você vai acessar um site e vai olhar, você tem certeza que vai acessar? Sim. Eu te avisei. Agora é contigo. Agora, it's up to you. Perfeito. Né? A analogia é... Eu acho que é isso, né? Eu sou o remédio da sua dor de cabeça. Você está com dor de cabeça? Vai lá, olha, toma aqui. Se você não tomar, continua com dor de cabeça. Sim. Tá? Então, por que eu estou falando isso daí? Existe, obviamente, na iniciativa privada, eu estou falando aqui de instituições financeiras reguladas, essa necessidade latente de você ter uma área de compliance. Isso daí vem de uma necessidade internacional, correto? Através do advento da Lei de Corrupção Brasileira, 12846. Só que antes disso, a gente vale salientar que os bancos, principalmente que já tinham algum relacionamento com o mercado internacional, e se fossem já listados em bolsa em Londres e Nova York, por exemplo, eles já tinham que ter esses controles. Né? Então a gente está falando de um mercado igual ao americano que fala de compliance desde a década de 70, com a FCPA. Né? Sanções que estão falando tanto agora, tudo mais. Pô, sanções a gente já ouviu falar em instituições listadas lá fora há muito tempo. E, obviamente, o que a sociedade brasileira não está enxergando? Tá bom, eu faço monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro, eu faço criação de políticas, conscientização, código de ética, semana de compliance, tá bom. Como é que tá do lado da iniciativa pública?
O que está sendo feito por lado deles? Tem a CGU maravilhosa, tudo mais e tal. Quantas punições a gente teve? Sim. Perfeito. Né? Punição que eu estou falando não somente no sentido do direito penal, mas quantas instituições perderam realmente as suas licenças? E, obviamente, é uma questão que não sou eu que vou responder, mas é uma questão de conscientização de que há muito a ser feito para isso acontecer. Então, não tenho essa resposta em relação à iniciativa pública. Na iniciativa privada, tem que valorizar a área de compliance, qualificar o colaborador, não ser reborn, como eu falei. Ser reborn. Né? Pessoal de casa. Daqui a pouco eu vou fazer uma caricatura meio de reborn, você vai ver, né? Mas, sem dúvida aqui, eu entendo que nós temos que ter um diálogo mais aberto com a área de compliance. É muito comum você chegar numa área de compliance de um lugar, o compliance officer veio salvar minha vida. Eu não sou salvador. Eu não faço milagre. Eu faço conscientização. Conscientização, acho que essa é a palavra, né, Charles? Esse é o recado. E até, pessoal, quero deixar aqui novamente o recado para vocês, que é sobre você quer patrocinar, quer conhecer aqui mais de perto o Bancão Simplifica. O Bancão Simplifica é isso, Matheus. É simplificar temas complexos, temas difíceis, a gente trazer especialistas aqui de mercado. Mais uma vez, agradecer demais até o Alisson por ter aceitado esse convite para vir simplificar um termo que é muito complexo, que é o compliance nas instituições. Então, o Bancão Simplifica tem essa missão, trazer de uma forma mais simples, disruptiva, como que a gente pode melhorar o ecossistema do mercado financeiro. Então, acesse o nosso site, bancãosa.com.br, vou deixar aqui o e-mail publicidade@bancãosa.com.br para você enviar um e-mail para nós, que a gente vai ter o maior prazer em fazer o quê? O compliance, né? A diligência, né? De selecionar. Vocês já começaram bem, vão selecionar o Bancão. E o Bancão vai, obviamente, ali receber com muito carinho e colocar também a sua marca, expor aqui no nosso programa, tá? Então vai ser maravilhoso. Eu queria também já aproveitar que, novamente, pedir para o pessoal dar um like, curtir, porque esse aqui é uma aula, né, Matheus? É uma masterclass que a gente está tendo aqui hoje. Muito obrigado. Uma aula de pós, né? Arrisco dizer. E Charles, falamos de apostas, falamos de riscos. Começamos com apostas, partimos para riscos, né? Responsabilidade. Falamos assim, muito bem colocado de compliance. O pessoal aqui já tá apontando ali pra gente, mas eu acho que antes de encerrar, acho que é muito importante, Charles e Alisson, eu também deixo aqui, é uma mensagem final, acho que é uma mensagem final de conscientização. Sim. Acho que uma das frentes dessa live também é trazer essa conscientização. A gente trouxe muito aqui sobre apostas. Charles, deixa uma mensagem de conscientização também para o pessoal de casa, porque às vezes na família tem alguém que está passando por alguma situação. Perfeito. Com certeza. Eu também vou querer ouvir do Alisson aqui, mas falando de mim aqui, pessoal, esse mercado de aposta é um mercado muito perigoso, vocês sabem, estão acompanhando a notícia, então observe, o recado que eu dou observe em volta de vocês. Se vocês de repente não apostam, vê se tem alguém perto de vocês, se tem alguém com comportamento diferente, alguém que está mais retraído, que está mais triste porque de repente está tendo algum problema, porque está perdendo dinheiro, não está com vergonha de falar, está sobrecarregado. Então observe esses sinais, tá? Então os sinais são importantes. Mudou o comportamento, procure entender o que está acontecendo. A pessoa fica muito tempo no celular, também os jovens, né? A gente não falou dos jovens. É importante ressaltar que jovens têm que ficar muito atento para quem é pai, mãe, tios, avós, fiquem de olho nos jovens também. Se de repente eles estão ali devido à influência, até o Alisson comentou sobre o mercado aqui de influência também, então tome muito cuidado com influenciadores que não são influenciadores, né? São pessoas ali que estão passando algumas mensagens que não são legais ali, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, então o recado que eu dou observe os sinais de quem você ama. E chegue próximo e tente ajudar a ter essa conscientização, né? Então não critique, ajude. Esse é o recado. E Alisson, você? Concordo plenamente com o que você falou. E sem dúvida aqui é importante. Apostas, maior de idade. Maior de 18. Se você vê um menor de idade fazendo isso daí, não é só jogo responsável. Isso daqui pode ser um uso de terceiro. E é um uso de terceiro. Sim. Né? E responsabilizar esse terceiro que deu o acesso a esse menor para utilizar. Porque é crítico esse tipo de coisa. Mais uma vez, a gente está falando de pessoas que estão com desenvolvimento cognitivo, né? É um outro mundo. É um outro mundo. E obviamente, né, gente, eu não estou falando somente do uso consciente de apostas, mas o uso consciente de instituições financeiras, né? O uso consciente do crédito, né? Façam uma utilização ética desse tipo de coisa. Porque, é muito bonito, eu tenho um cartão com limite, sem limite. Opa, onde? Não é verdade?
Posso até passar para você, mas você vai ter condição de pagar no fim do mês? Não, a casa caiu. Você entendeu? É uma forca, né? A gente não quer que socorra. A não ser que a pessoa compre uma passagem para bem longe, pro Japão, para algum lugar e suma, né? Ah, mas eu acho que com sistemas de... E olhe lá. Viu? Com sistemas de Open Finance Global, que eu acho que o futuro não, vai ter... O Japão tá tudo... Os mapeam tudo. Né? Vai ter um mapeamento, né, gente? Então, faça uma conscientização, faça uma coisa ética e, obviamente, você, instituição financeira, que está precisando de uma maturação de compliance, fale comigo. Tenho disposição para conversar com vocês, fazer o que eu costumo falar, make it simple. De repente você está patinando. Sim, em algum... seus processos, né? Exato. Poxa, a gente tem o maior prazer de ajudar e, obviamente, você fazendo a sua autocrítica, fazendo a sua desenvoltura em relação às suas políticas, procedimentos e a sua área de compliance, você vai estar ajudando não somente a você, mas ao ecossistema como um todo. Alisson. Eu tô orgulhoso aqui, cara, de receber uma pessoa perfeito. Desse patamar aqui. Muito obrigado. Sensacional Alisson, esse papo que a gente teve. Deixa suas redes sociais, como que a gente consegue te encontrar? LinkedIn, você como diretor de compliance. LinkedIn, gente, Alisson Palermo, vai lá no meu LinkedIn, né? Eu tenho, como eu falei, um montão de artigos em português, em inglês. No LinkedIn é só ir lá, mandar mensagem para você. À vontade, vamos lá, vamos trocar uma ideia positiva. Mais uma vez, eu estou aqui para ajudar o sistema a crescer como um todo. E sem dúvida, né, gente, estou sempre à disposição. Vai lá também dentro do meu LinkedIn, tem toda a lista no YouTube de diversas palestras, workshops. Com certeza esse aqui vai estar incluso depois. Vamos deixar lá na descrição. Vamos deixar lá na playlist. Claro, vai estar. Com certeza vai estar lá na playlist. playlist, né? E sem dúvida, gente, pense que compliance, mais do que ser ético, é você ter toda uma evolução do seu negócio. É isso. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Olha, inclusive, vou deixar um presente aqui pra você. Posso esquecer? Ô, louco. Vou deixar aqui pra você um presente aqui, ó, que é um baralho pra você poder brincar com a sua filha. Ó! Que é um baralho diferenciado aí. Muito bom, gostei. Lindo. Lindo, cara. De ouro aí, ó. De ouro, hein? É de ouro esse aqui. De ouro pra você ter momentos incríveis aí. Poxa, muito obrigado, lindo. Muito obrigado, ó. Quase esquecendo aqui, pessoal. Então, ó, Alisson, quero novamente aqui agradecer, cara, pelo obrigado, papo meu aí. brother. Foi maravilhoso. Obrigado mais uma vez. Deixamos aqui as redes aqui, ó. Vamos deixar tudo no comentário. Então, Alisson Palermo, @AlissonPalermo aqui, ó, no LinkedIn. Acesse, conversa com ele aí que vai ser incrível, porque ele vai, com certeza, o Alisson vai ajudar a reestruturar os seus processos de compliance e você fala, olha, mas eu não tenho o que reestruturar, eu não tenho um processo de compliance. Cara, então aí que você precisa do Alisson. Aí eu perigo. Será que não tem? Se você não tem, cara, chama o Alisson que ele vai criar esse processo aí junto com a sua instituição. Então, mexer com dinheiro, com o mercado financeiro é muito importante, é responsável, tá? O Banco Central exige isso. Inclusive, agora não tem mais IPs autorizados, não sujeito a autorização, né? Então, para ser participante do Pix, etc., mudar as leis. Só IPs autorizadas agora podem entrar no RangePix. Então, para você que é uma instituição de pagamento que não é ainda sujeito à autorização do Banco Central, você vai ser ainda coberto pela resolução número 80, 81, você precisa de um profissional como o Alisson, para poder ajudar você a já estruturar o teu processo, porque quando você bater o TPV, né, ou seja, as transações mínimas, já estamos hoje com 250 milhões de reais no ano de 2025, bateu 250 milhões de reais neste ano de 2025, você precisa virar uma IP autorizada, você é obrigado a virar. E para isso, precisa de uma pessoa competente como o Alisson para poder te ajudar a reestruturar todos esses processos. Se você não fizer isso, você não vai poder mais operar. É isso, simples assim. Tá? Então, pessoal, se você quer crescer a sua estrutura da sua fintech, né, que agora vai virar uma IP, quem sabe uma SCD e por aí vai, o Alisson é a pessoa certa para te ajudar, né? Muito obrigado. E para você que acompanha até aqui, Charles, a regra é muito simples. O Bancão Simplifica é justamente desmistificar e trazer simplicidade para assuntos como são tão complexos como esses. Acho que eu saio daqui também com o Alisson, com você, missão cumprida. Acho que, assim, dá para falar muito mais. Sim. Com certeza. Né? Mas eu acredito que a gente tentou colocar aqui da melhor forma para você aí de casa ter essa percepção de um mundo que é totalmente diferente, extremamente regulado. Não, o pessoal nem imagina que existe esse nível de compliance, né? Não imagina. É um cargo que já é antigo, só que é novo pro dia a dia das pessoas, né, Matheus? Exatamente, é isso mesmo, bem. Cara, e quero deixar um recado final aqui, ó. Banqueiros e banqueiras, enquanto o Bacen muda as regras, o Bancão entrega a solução. Vem com a gente, obrigado por esse episódio, pessoal. Fique com Deus, hein? Obrigado, Alisson. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.